Olá pessoal, eu estou gravando esse vídeo para reportar como foi a minha linha de raciocínio no desenvolvimento do teste, que eu acho que dessa forma vai ser mais rápido, mais dinâmica para entender melhor como foi o meu passo a passo para desenvolver cada um dos itens aqui do teste e também as soluções que eu tentei encontrar para resolver aqui cada um dos problemas. Vamos começar pelo básico, que é a seleção de qual modelo LLM do Llama foi utilizado. Aqui no próprio teste tinha listado a opção do Llama 3.2 e a 3.1.8b. Eu resolvi utilizar a versão mais atualizada, a 3.2, só que com menos parâmetros do que essa. Eu utilizei a versão 3.2, mas com 3 bilhões de parâmetros. Por que eu escolhi essa versão? Porque apesar de existirem versões maiores do que essa aqui, 3.2 com 8 parâmetros, com 10 parâmetros, acho que tem até com 70 parâmetros, sim, eu concordo, eles são bons, são melhores do que as que eu usei para tarefas gerais, generalistas, mas em se tratando do nosso caso, onde a nossa tarefa ela é específica relacionada a uma área médica na qual o nosso modelo será treinado, não vai fazer no final das contas tantas diferenças se o meu modelo tem 3 bilhões de parâmetros e eu selecionei outro que tinha 8, por exemplo. Então, o que pautou a minha escolha para a escolha desse modelo foi o equilíbrio entre a precisão e o uso de memória. O que pautou basicamente todo o desenvolvimento desse teste foi os recursos computacionais. Não é fácil realizar o ajuste fino, porque realmente é muito custoso em termos de processamento. Então, a cada novo passo sempre é pensada a questão da memória na realização desses testes. Inclusive, eu estou até aqui numa ferramenta, não sei se é de conhecimento, se chama Google Colab, que é, pela definição aqui, uma plataforma online que executa Python no navegador e que é muito utilizado no aprendizado de máquina. E o diferencial dele, o motivo que eu estou utilizando, é que ela permite o uso de GPU. Deixa eu aqui ilustrar as informações da GPU. Eu usei a T4, que é uma das opções em que o Colab disponibiliza. Está aqui as informações da Então, pessoal, a utilização ou não de uma GPU nos processos de ajuste fino não é questão de querer ou não, é de necessidade mesmo. Eu tentei rodar algumas simulações no meu computador pessoal que não tem uma GPU dedicada, e o meu computador foi para um lugar em que eu pensei que dali ele nunca mais ia voltar. Por mais que o processo e o acesso, na verdade, de LLMs, desses modelos e tecnologias de inteligência artificial tem se tornado cada vez mais democrático, não é exatamente fácil você fazer esses ajustes e treinamentos, porque ainda te exigem recursos computacionais que computadores na base não dispõem. Então eu utilizei o Google Colab porque foi uma ferramenta que me disponibilizou esses recursos. Eu utilizei aqui a T4 com quase 16 GB de RAM. Eu nem estou executando uma simulação, eu vou já explicar o que esse código aqui funciona, mas só que ele já está consumindo 6 GB de RAM da GPU. Enfim, aqui está o código em que eu utilizei, eu coloquei na documentação, mas foi o que eu utilizei para fazer os ajustes e treinamentos. Aqui eu instalo e importo as dependências. Eu tenho que logar aqui no Hugging Face. O Hugging Face foi a plataforma na qual foi disponibilizada a base de dados desse teste. Cadê ela? Tá aqui a base de dados, Wiki Medical Terms. Foi disponibilizado através da plataforma do Hugging Face, e utilizando o próprio Hugging Face eu utilizei para salvar o meu modelo ajustado. Eu utilizei também uma biblioteca chamada OneDB, criei aqui um projeto nela, em que ela foi interessante para visualizar dados mais detalhados das simulações, porque apesar de que as bibliotecas do Transformers e outras me retornarem dados sobre as simulações e treinamentos,
a visualização de uma forma gráfica que o OneDB proporciona fica melhor de você pensar em qual próximo parâmetro você deve alterar ou não. Ele te dá aqui algumas informações em formato gráfico e temporal das suas simulações, dos seus treinamentos e até mesmo dos recursos computacionais que você foi utilizando ao longo do tempo. Eu não sei se eu consegui tornar esses links públicos, mas também estão na documentação. A taxa de aprendizagem, épocas, treinamento, perdas e outras informações aí. Então utilizei ela para complementar a análise dos ajustes, porque realmente é um processo, não é um processo tão simples assim. Tá aqui o modelo, como eu comentei anteriormente, o modelo utilizado base para o ajuste fino. Aqui temos uma parte muito importante, porque apesar do nosso modelo não ser tão grande assim, ainda é um modelo grande. Então eu carreguei ele numa codificação, aqui está a classe principal que faz isso, mas eu utilizei uma configuração de 4 bits, que é como se eu não carregasse o modelo todo, e me economiza mais memória. Aqui está algumas configurações de mecanismo de atenção, mas eu usei aqui essa configuração para economizar mais memória. A classe principal que eu utilizei para carregar o modelo é a Casual LLM. Nem era a classe que eu gostaria de ter utilizado. Existe uma classe alternativa a essa que era Sec2Sec, mas em alguns modelos, o Llama é um deles, eles não têm suporte a esse tipo de classe, Sec2Sec. Só essa classe mesmo que é Causal LLM. E estudando mais a respeito dessas duas classes, para mim eu tinha interpretado que a Sec2Sec seria uma escolha melhor, porque ela entenderia melhor o contexto de toda a conversa para determinar algum diagnóstico ou determinar algum tipo de doença com base nos sintomas repassados pelo usuário. Porque apesar da Causal LLM ser muito boa na regressão de texto, na previsão, a Sec2Sec eu interpretei que entenderia melhor alguns contextos, mas eu consegui driblar de certa forma essa questão dos contextos mais para frente, utilizando questão de papéis e templates que eu vou explicar depois. Mas a classe que eu utilizei foi essa aqui. E dando uma introdução sobre essa questão dos contextos, em alguns sintomas nem sempre eles são óbvios e claros. Por exemplo, se um senhor de idade, ou melhor, se você escrever no prompt que simplesmente ele pergunta a mesma coisa várias vezes, não é um sintoma tão claro e manifesto assim. E você entendendo o contexto, você pode pescar que foi descrito que a pessoa em questão é uma pessoa mais de idade, e a pessoa em questão porque nesses casos o sintoma ele não é exatamente claro. Não foi descrito que o paciente em questão está com dificuldade de recordar de memórias recentes e dificuldades de interações em conversas simples. Foi relatada uma situação em que ele recorrentemente pergunta algo específico, e entendendo só o contexto da idade e da situação é que você poderia relacionar ela com algumas doenças, como por exemplo o Alzheimer. Mas enfim, mais para frente a gente vai fazer mais alguns testes no modelo para abordar exemplos como este. Aí aqui é onde realmente o modelo é carregado, o modelo base do Llama. Somando todos os arquivos que ele tem aqui vai dar mais ou menos uns 6 GB mesmo. Eu carrego o Tokenizer, que é mais alguns arquivos. O dataset fornecido está um dataset bem organizado. Eu praticamente não tive que fazer nenhum pré-processamento nele. Todas as linhas aqui estão organizadas. Só tem 2 colunas, o termo médico e a descrição. A única coisa que eu pensei em fazer, mas acabei não fazendo, porque vi que não estava alterando na avaliação, foi que alguns textos aqui de termos médicos são excessivamente grandes, como por exemplo esse primeiro aqui, que eu scroll e não acaba mais. Então eu pensei em definir um tamanho máximo para cada page text, e se ultrapassasse esse limite, uma nova linha seria criada, como por exemplo paracetamol, envenenamento por paracetamol. Com o tamanho desse texto poderia criar, sei lá, 5 novas linhas, extrapolando a quantidade de linhas aqui do dataset em mais de 6.000
Mas o único pré-processamento que eu pensei em fazer foi esse. Mas não vi tanta diferença assim. Aí aqui chegamos na parte mais crucial do Fine Tune. Sem o LoRa ficaria muito difícil fazer os ajustes. Então, pessoal, esse parâmetro, o LoRa, foi um parâmetro que ajudou demais nas simulações. O LoRa é uma abreviação de Low Rank Adaptation e é um parâmetro eficiente em se tratando de Fine Tune. Dependendo de algumas configurações que eu ajustava a minha simulação, sem o LoRa, a simulação nem rodava. Facilmente ocorria um estouro de memória e eu não conseguia executar. Então, com o LoRa, eu consegui economizar bastante memória sem perder a precisão. E qual é a ideia por trás disso? A ideia aqui, beleza, o seu modelo tem 3 bilhões de parâmetros, mas será que todos eles são relevantes? Ou melhor, o ajuste dos pesos de todos esses 3 bilhões de parâmetros serão relevantes para a conclusão da sua tarefa? A conclusão é que não. E o LoRa é como se ele isolasse, partisse dessa ideia de deixar de lado alguns parâmetros e o ajuste de alguns pesos sem abrir mão da precisão, porque alguns deles realmente não vão fazer diferença na execução de uma tarefa específica, como é o nosso caso. O primeiro parâmetro aqui, ele basicamente define o quão agressivo você vai aplicar essa ideia, mas a principal questão foi manter o consumo de memória mais baixo, ou dentro do limite que eu tinha, e com LoRa isso foi possível. Aqui abaixo tem a definição dos hiperparâmetros. Eu posso citar aqui o principal deles, que é a taxa de aprendizado. Eu defini uma taxa de aprendizado bem baixa. Nas primeiras simulações que eu tentei, eu estava utilizando uma taxa de aprendizado de média para alta, e isso não estava surtindo um efeito positivo. Eu associei isso ao tamanho da base de dados. Você pode pensar que 6.000 linhas é bastante linha, mas não é. É considerada até uma base de dados pequena. Então, quando você tem pouca, entre aspas, informações para aprender, uma taxa de aprendizado grande pode não ser o ideal. E nas simulações que eu utilizei, inclusive na que foi o modelo resultante, eu utilizei uma taxa de aprendizado bem baixa para ela, de certa forma, aprender menos e entrar, por exemplo, em um overfitting. Então, essa é a explicação da taxa de aprendizado. Em relação ao número de épocas, mediante as simulações, identifiquei que entre 3 e 5 era o ideal. Mais ou menos do que isso não ficava legal. Senti que ele se distanciava do conhecimento geral. E outros parâmetros eu coloquei também na documentação. A distribuição da base de dados ficou em 80 para teste, 80 para treinamento, 20 para teste. Aqui eu defini minha classe de treinamento. E aqui efetivamente eu treinei. Os dados de treinamento ficaram aqui no 1DB. Essa última simulação aqui foram 4 épocas, inclusive foi a que resultou no modelo que eu utilizei posteriormente, e durou em torno de 45 minutos, mesmo com todos esses parâmetros utilizados para economizar a memória, diminuir o carregamento. Mesmo assim ainda ficou um tempo longo. Aqui eu finalizo os dados, finalizo a simulação, e aqui embaixo eu vou salvar o modelo ajustado no Hugging Face. Está aqui. É um modelo baseado no Llama 3.2 3B, aplicado com essa base de dados, It Medical Terms, e depois de umas simulações eu cheguei nesse modelo resultante, que é o modelo que vamos utilizar para o passo seguinte, para ter as respostas da API utilizando o prompt. Então vamos lá. Temos um modelo ajustado gerado, tá aqui, ele bonitinho. Eu utilizei o Google Lab para fazer o Fine Tune e os treinamentos, mas além disso, eu também utilizei o Google Colab para disponibilizar esse modelo. Tá aqui o código, eu separei. É que também é dispendioso
termos de processamento, a execução do modelo. O modelo final também ficou por volta aí de 6 GB, não era para menos. E aqui está o arquivo em que eu utilizo isso, eu disponibilizo isso. E só para ter ele executando, já existe um certo processamento. Então eu até tinha alguns créditos em um Droplet na DigitalOcean, mas meu humilde Droplet não iria suportar isso. Então eu utilizei duas APIs. Essa parte eu acho que vai ficar bem confusa. Eu tenho uma API que é a do Google Colab, que vai disponibilizar esse modelo ajustado. Vai receber o seu prompt e vai executar no modelo e te devolver uma resposta. Mas quem vai definir os métodos, quem vai definir como vai ser estruturado as respostas, as perguntas, como vai ser estruturada as respostas, a documentação, eu utilizei um projeto Django. É uma API consultando a outra. Eu não queria fazer tudo aqui, porque como aqui é uma linha só, não tem como aplicar uma estrutura de arquivos, ia ficar muito desorganizado. E eu não consegui também aplicar o modelo num projeto Django, rodando em um servidor, por exemplo, na DigitalOcean, porque realmente os recursos computacionais não permitiam. Então eu tenho uma API do Google Colab, que faz a comunicação efetivamente, diretamente com o modelo, e tem um projeto Django que vai consumir essa API do Google Colab. Está aqui os métodos pedidos na descrição do teste, vamos já fazer alguns testes, mas essa é a linha de raciocínio. Tudo isso realmente por conta da questão do processamento. Aqui nessa API do Google Colab para disponibilizar esse modelo ajustado, eu instalei e importei as dependências, são bem parecidas. O login novamente aqui no Hugging Face. Está aqui o nosso modelo resultante, o nome relativo e a URL completa. Aqui está a classe que faz a comunicação com esse modelo. Novamente a mesma classe que utilizamos para ajustar, casual LLM. E aqui eu utilizei alguns parâmetros para deixar ainda mais dinâmico e mais rápido as respostas. Eu destaco principalmente esses dois aqui, o do sample e o número de bins, que basicamente, por padrão, esse aqui é true. Pela minha pesquisa, essas configurações dizem respeito ao quão determinística vai ser as respostas do modelo. É de interesse nosso que as respostas sejam determinísticas ou que sejam respostas diferentes a cada execução, mesmo que com o mesmo prompt. Eu cheguei à conclusão que não, seria interessante um mesmo determinístico, porque muitas respostas tendem a ser as mesmas com perguntas diferentes ou até mesmo para as mesmas perguntas. Então, quando você definir essas configurações aqui, a execução do modelo fica mais rápida. Não há necessidade de uma criatividade exacerbada ou uma quantidade de respostas diferentes maior, porque realmente, em termos médicos, você quer uma coisa sucinta e precisa. Então, no teste também não havia nenhuma limitação em relação à resposta, então eu limitei aqui para realmente deixar ainda mais dinâmico as interações. Eu expliquei com mais detalhes o funcionamento dos meus prompts na documentação, mas aqui basicamente é a classe que faz essa comunicação com o modelo ajustado, derivado do arquivo anterior, e eu carrego ele só uma vez, por isso que eu já instanciei aqui nesse mesmo bloco de código. E para disponibilizar essa API do Google Colab, como possui uma codificação mais simples, eu utilizei o FastAPI. Eu sei que é confuso que eu utilizei o FastAPI e o Django, mas enfim, essa é a linha de raciocínio. Mas que basicamente recebe as mensagens e aplica no modelo. Ele não define como é que vai ser a pergunta, como é que vai ser o estilo da resposta, ele não faz nada, ele só faz essa comunicação, é só essa ponte. É o estilo de mensagens que ele espera receber, é um estilo de mensagens em que eu consegui definir melhor os contextos, como eu tinha mencionado anteriormente, a utilização de papéis e do conteúdo. Quem são os papéis? É o usuário, o assistant, o sistema. Então, utilizando papéis fica mais fácil do modelo entender a situação e definir o contexto nas respostas. Então ele espera uma lista de mensagens que seguem essa base aqui. Não é simplesmente um prompt puro. E quem vai definir isso vai ser o Django.
mediante a cada um dos métodos que ele vai dispor. Aí aqui foi como eu fiz para disponibilizar essa API num loop para conseguir acesso. Uma pena que a cada vez que eu executo isso, o link da URL muda. Eu tenho que ficar atualizando. Então é isso. A API do Google Colab vai só receber as solicitações do Django e vai devolver a resposta. Deixa eu ir logo antes que meus créditos acabem. Toda vez que eu executo esse bloco de comando, infelizmente a IP muda, como eu mencionei anteriormente. Já está num servidor também publicado na DigitalOcean, rodando em Docker, o projeto Django, que é o do repositório. Está aqui ele aí, com os dois métodos descritos no desafio. Eu vou fazer aqui um teste para falhar de propósito, porque justamente a URL mudou. Não é mais a que eu estava utilizando anteriormente. Então vou copiar ela aqui. Hoje vai ser um pouco hardcode. Se eu utilizar só o docker compose restart, ele não vai pegar a variável de ambiente alterada. Pois bem, vamos tentar aqui novamente. Aqui é um exemplo que eu coloquei na documentação aqui do Swagger, está bem descritivo. Basicamente ele faz uma pergunta, os principais sintomas da doença cardíaca. Aí aqui ele vai requisitar a API do Google Colab e vai devolver a resposta. A aquisição chegou aqui, é o IP do projeto Django, o método realmente generate. Tá aqui a resposta. Ele tem até umas indentações, uns barralinhos, só que aqui não fica tão visível assim. A diferença entre os dois métodos realmente um é algo mais generalista, a forma que eu entendi, onde você pode perguntar coisas mais específicas ou não, coisas mais gerais. Você tem uma liberdade maior de perguntar algo na área médica. E já o segundo, ele é muito específico em seu objetivo. E eu fui bem literal na descrição. À medida em que ele recebe um prompt de sintomas, retornar um JSON contendo o nome. Aí eu usei aqui no singular mesmo, da doença. Então ele só retorna uma. Mesmo se ele estiver na dúvida entre algumas doenças com base no sintoma, ele vai retornar uma. Provavelmente que ele tem mais confiança. E dessa uma doença que ele retornou, retornar a lista dos principais sintomas dela. Então um é um prompt mais generalista, generate, e o outro é bem específico da identificação de doenças. No projeto Django tem na documentação, e obviamente aqui também, os prompts que eu utilizei para deixar essas respostas mais plausíveis. Eu preparei aqui alguns exemplos para testar como está sendo as respostas. Eu vou colocar aqui primeiro aqui no generate, depois a gente vai identificar aqui algumas doenças abaixo. Aqui eu estou perguntando quais são os principais sintomas da tuberculose. A tuberculose é muito confundida com a pneumonia. Aqui, primeiro ele descreveu a tuberculose, que é uma infecção bacteriana causada por essa bactéria. Aí mais para frente ele listou os principais sintomas. Aí tem o 1, 2, 3, 4. Então ele descreveu o que é a tuberculose inicialmente e depois respondeu a pergunta com os sintomas, listando na resposta. Deixa
eu pegar outro exemplo aqui. Aqui eu estou perguntando qual é o tempo de recuperação para uma lesão ligamentar no joelho. Eu não fui muito específico, mas ele me retornou aqui a resposta. E aqui, como eu não fui específico em qual ligamento do joelho eu estava me referindo, ele foi dando a resposta para cada um deles, como por exemplo o anterior cruzado, que é em torno aqui de 6, 9 meses, que eu acho que é o mais longo. Aí tem outro ligamento aqui que é o colateral médio. Aí ele até reduziu a questão do trauma, se for um trauma médio, um trauma moderado, um trauma severo. Deixa eu pegar outro aqui. Eu testei prompts mais curtos, mais genéricos, mais longos, mais descritivos. Esse aqui ele é mais longo. É que o paciente ele disse que estava se sentindo fraco e off, tentei usar uma expressão, mas não conseguiu prover sintomas específicos. Aí eu perguntei qual seria uma abordagem para ajudar a determinar a causa, listando os possíveis passos e recomendações gerais, incluindo teste de diagnóstico. Então aqui eu não disse exatamente qual era a questão, eu não saberia dizer, eu só disse que ele se sentia fraco e off. Aqui na resposta ele identificou possíveis tratativas em relação a isso. Exames que poderiam ser feitos, basic, laboratório, teste de laboratório, aferir sinais vitais como temperatura, que é justamente o histórico médico, né, que iriam ajudar a entender melhor o caso, já que ele não sabe especificamente todos os sintomas. Aqui é um caso em que ele respondeu algo plausível, mesmo com a descrição mais vaga. Deixa eu testar o outro também. Aqui já é outro meio de específico de identificar a doença. Aqui eu estou perguntando qual é a doença relacionada a tosse com secreção, febre, dificuldade ao respirar, que é sintomas muito comuns em doenças respiratórias, mas aqui ele tem que se retornar um só. Então aqui podia ser a própria pneumonia, bronquite. Aqui ele retornou pneumonia, mas tem muitas outras doenças associadas a isso, mas aqui eu fui bem ao pé da letra. Era para retornar uma doença, retornei ela e os sintomas dela. Com base nos templates eu consegui mostrar para ele um formato bem específico de retorno na qual eu queria. É por isso que ficou bem mais fácil de separar a doença dos sintomas. E aqui é o response é a resposta total. Aqui eu vou colocar aqui uma descrição mais vaga, que ficaria difícil de identificar alguma coisa. Aqui é um paciente com febre e dores no corpo. São sintomas comuns a muitas doenças. Por que ele vai retornar? Common cold, que eu acho que é resfriado comum. Então, por mais que ele tenha identificado, certamente identificou que tem muitas outras doenças que batem com essa descrição, ele selecionou só uma delas e retornou os principais sintomas. Aqui eu peguei uma doença mesmo no Google, bem rara, bem específica, e estou colocando aqui para ver se ele identifica. É um paciente que tem fraqueza muscular e paralisia. Eu não lembro exatamente qual foi essa doença, mas acho que é distrofia muscular.
Ele não retornou distrofia muscular, mas ele retornou uma outra doença que eu acho que tem a ver também com fraqueza muscular e paralisia. Mas aí especificamente o que eu tinha pegado aqui era distrofia muscular. Pra entender que realmente com algumas questões não é 100%. Deixa eu pegar outra aqui. Essa aqui, salvo engano, é diabetes. Acho que, salvo engano, é diabetes. Que é o caso do paciente que está reclamando de visão borrada, perda de apetite. Não, hipotiroidismo. Tá vendo? Que realmente algumas doenças elas têm muitos sintomas em comum. Então, o hipotiroidismo também provoca isso. Então, apesar de eu ter buscado isso no Google de uma certa doença, como ele tinha que retornar uma, ele me retornou uma que ele achava mais provável. Enfim. Aí eu vou colocar aqui algo bem mais vago, para ver o que ele responde. Estou triste, não sei. Eu não quero nada. Que seria realmente alguém que não definiu corretamente os sintomas que está sofrendo. Mas mesmo nesse caso ele conseguiu associar a uma doença que foi a depressão. Mesmo se o paciente não informou como é que ele estava se sentindo em relação à ansiedade e outras coisas, ele retornou a depressão e era a doença mesmo que eu estava imaginando quando estava escrevendo isso. Mas enfim, esses foram alguns exemplos. A API está rodando aqui, não sei por quanto tempo meus créditos vão ficar disponíveis, mas eu queria fazer essas demonstrações aqui para explicar melhor como é que eu tinha feito e como é que estava funcionando. Eu acho que ficou confusa a questão da dupla API, uma API para rodar o modelo, que foi essa do Google Colab, e uma API para rodar o projeto Django. Os testes, por exemplo, estão no projeto Django. Mas é isso aí. Para não me alongar demais, foi uma boa experiência ter feito isso, eu aprendi bastante coisa e me dei conta que fazer um ajuste fino em um modelo não é simples, é bem complicado. Há um ajuste que você faz que 45, uma hora e meia depois você descobre que não foi um bom ajuste, você vai ter que retomar o serviço. O resto do projeto eu poderia ter feito com mais esmero se essa parte não fosse tão dispendiosa do meu tempo. Mas achei interessante entender como várias configurações do Fine Tune funcionam e se aplicam na prática.